Jesus Cristo é suficiente. Famílias, amados amigos, Jesus Cristo é suficiente. Quando lá na festa de casamento faltou o vinho, Jesus Cristo estava e a festa terminou melhor do que começou. Agora nós vamos nos deleitar na palavra que vai me levar à experiência de ouvir da boca de Jesus Cristo que de fato Ele é suficiente. No capítulo 6, logo no início, do verso 1 ao 15, nós temos o relato da multiplicação de pães e peixes. Quando havia acabado pão e peixe, ou melhor, quando não havia nem pão nem peixe para uma multidão. Porque se passaram muitas horas quando Jesus Cristo se dá conta de que não tinha comida para aquela multidão. Os discípulos perguntam então sobre o que farão. E Jesus Cristo, que estava em meio àquela multidão, encontrando só um menino com pão e peixe, pouquinho, Ele que é suficiente multiplicou para toda a multidão ser alimentada, porque Jesus Cristo é suficiente. Pode faltar o que for, ou ter pouquinho como for, Jesus Cristo é suficiente. Talvez em sua casa não esteja de todo farto daquilo que você acredita deveria ser. E se assim for, graças a Deus, vai ser muitas vezes necessário que nós não tenhamos a abundância para que na falta, como diz a palavra, Jesus Cristo se faz suficiente para você. Muitas vezes quando nós estamos abastados, quando nós temos sobrando, nós não sentimos falta de Jesus Cristo. Eu ouvi dizer que por cá, pela Europa, também incluindo aqui, as redondezas de vocês, tem igrejas fechando. Já ouvi dizer que na Europa a igreja está morrendo. Eu espero que em algum momento a Europa e tantos outros lugares do mundo que se sintam de alguma forma abastados, seja de conhecimento, de ideias, de luzes próprias, se é que existe luz própria, alguém sinta falta de Deus, alguém sinta falta do Senhor, para que Ele seja abundância em salvar os que perdido forem. Passado o momento em que Jesus Cristo multiplica pães e peixes, vejam comigo o verso 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Veja que aquelas pessoas reconhecem que Jesus Cristo não era um qualquer, diz que ele era um profeta, não disse Messias, mas um profeta que devia vir ao mundo. Dá-se a impressão de que poderia ter o entendimento de que seria ele o Messias. Tanto que no verso 15 vai dizer assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. No outro momento, a palavra, o outro evangelista, Marcos, vai nos fazer saber mais detalhes disso. Jesus Cristo manda que os discípulos partam para o outro lado do mar. Como Jesus Cristo diz à multidão com voz de quem ordena que saiam dali, sigam de volta para os seus lares. Jesus Cristo então dispersa a multidão e os discípulos manda que vá para o outro lado do mar. E Jesus Cristo sobe para o monte interceder. Jesus Cristo vai interceder pelos seus. Como Jesus Cristo está hoje intercedendo por nós no monte celestial, na glória dos céus. Jesus Cristo intercede por uma igreja que está cheia de si, cheia de falta, cheia de saber. Ele intercede para vir e salvar, como Jesus Cristo foi salvar aqueles que estavam agora no meio do mar. Verso 16, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começou a ficar agitado porque soprava vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus Cristo, junto à multidão, quando faltou pão, quando faltou alimento para aquela multidão, Jesus Cristo faz-se suficiente
e alimenta a multidão até que sobra comida, o povo fica impressionado, quer forçá-lo a ser coroado rei, e ele, sabendo que aquelas pessoas estavam enganadas, ele não era rei para os moldes humanos, ele não era o rei para vir governar sobre Israel, e então libertar Israel do poder romano. Nós muitas vezes estamos tão equivocados quanto eles estavam. Nós esperamos que Jesus Cristo siga o nosso rito, o nosso tempo esperado. Jesus Cristo não é o que nós muitas vezes desenhamos que ele seja. Jesus Cristo é muito mais do que a nossa visão alcança. E eu devo perguntar aos meus irmãos, será que nós temos vivido como também viveram aqueles, esperando de Jesus alguma coisa que está aquém do que Jesus Cristo veio ser e fazer? Quem é Jesus para você? Eu só devo lhe dizer mais uma vez, não sei se você dá conta ou se eu dou conta também, mas a palavra me ensina, Jesus Cristo é suficiente para surpreender você.